tudo sobre últimas de mercado, bastidores, Renato Gaúcho fechado com o Vasco. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre o Vasco da Gama. Renato Gaúcho é o novo técnico do Cruz Maltino. Depois de 3 propostas, enfim, houve um acordo entre as partes. O Vasco vai desembolsar quase R$1.700.000 por mês, entre salários para ele e todos os seus auxiliares. Contrato até dezembro de 2026, a pedido do Renato Gaúcho, nenhum pagamento de multa, nem para o caso de demissão, nem para o caso de pedido de saída. Tem sido uma praxe do Renato Gaúcho em seus clubes, para onde ele vai, ele pede para que não seja colocada a multa. Foi dessa maneira que ele deixou o Fluminense recentemente. O Vasco vinha tentando fechar com o Renato em cifras inferiores. Primeira proposta de R$1.200.000 por mês, algo que Fernando Diniz e seus auxiliares recebiam. Expectativa de que o Renato já esteja no centro de treinamento do Vasco nessa quarta-feira para iniciar a preparação do time que enfrenta no dia 12 de março o Palmeiras em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A gente precisa mudar de assunto, porque Renato Gaúcho está resolvido com o Vasco. É isso, Raíza? Qual é a informação? É isso, Ilan, tá tudo alinhado, né? Restam apenas agora a parte burocrática, né? Tem uma reunião hoje para fechar esses detalhes, mas tá tudo certo, tanto o Vasco quanto o staff do Renato dão a negociação como toda fechada, agora é assinar contrato até o final da temporada. A informação que eu tenho aqui, chegam com o Renato o Alexandre, né, que é um auxiliar dele de longa data, e o Fera, que passou a trabalhar com ele tem pouco tempo, mas chega junto. E aí, nas conversas, tá? O Renato queria que o Vasco assumisse o pagamento do Alexandre e do Fera. Inicialmente, o Vasco não queria, o Vasco queria que estivesse tudo no pacote oferecido ao Renato. O Renato conseguiu convencer o Vasco, então os valores destinados ao Alexandre e ao Fera serão pagos pelo Vasco por fora do salário combinado com o Renato. É importante também destacar aqui, isso já é de praxe, o Renato gosta disso, mas isso foi discutido com o Vasco, que o contrato dele não tem multa. Então, se as partes quiserem encerrar a qualquer momento, não tem que pagar a multa, nem o Renato para o Vasco, nem o Vasco para o Renato. E é isso, né? O Vasco tentou outros nomes, consultou e acabou no Renato, por entender que o Renato também encaixa naquilo que o Vasco estava buscando, um futebol ofensivo, possibilidade de potencializar o futebol de alguns jogadores. O Vasco achou a pedida do Renato alta, o Renato não cedeu muito, a informação que eu tenho é que o Renato não cedeu muito, mas pelas circunstâncias do mercado, o Vasco sim acabou cedendo, aumentou a oferta, o Vasco inclusive vai pagar mais ao Renato do que pagava ao Fernando Diniz, e fechou a contratação do Renato até dezembro desse ano, Elan. É aquilo que eu falo para meus jogadores. Não precisa aceitar a primeira proposta, nem a segunda. Pede a terceira que eles vão fechar. É aquilo que eu falo pro meu grupo. Mas fechou, cara, na terceira proposta, né? Até a mudança, né? O Leonardo Jardim indo pro Flamengo é mais um movimento ali que, não vou dizer que atrapalhou o Vasco, porque acho que o Leonardo Jardim já tinha dito não desde o início. Mas o Vasco tinha alguns alvos à frente do Renato. Era o Arthur Jorge já tinha falado que não vinha. Era o Leonardo Jardim já tinha falado que não vinha. Então tentou o Gadiardo falou que não ia trabalhar agora. Então todos os primeiros alvos do Vasco... Até o Demichelis foi para... O Demichelis foi para Espanha, se não me engano. Foi para Espanha. Foi Maiorca? Não lembro se foi Maiorca, mas... Foi Maiorca. Então, todos os alvos iniciais do Vasco, que inclusive ganham talvez até mais do que o Renato Gaúcho, o Vasco tentou, fez o contato e recebeu um não, o que é natural. O Vasco não vive um momento hoje de conseguir pegar um Galhardo, de pegar o Leonardo Jardim. Esses treinadores vão optar para ir para o Flamengo, ir para o Palmeiras e por aí vai. Então, o Renato acabou sendo, e eu acho que dentro do mercado nacional, o principal nome. Acho que assim, o Renato, em relação ao que ele tem entregue, ainda que o Renato tenha todas as contestações, todo treinador vai ter. Todo treinador tem suas escolhas, todo treinador tem suas manias, nós temos as nossas, todo mundo tem. E o Renato, assim, querendo ou não, o Renato é ainda hoje o treinador que mais dirigiu o Vasco na era dos pontos corridos, o que ficou mais tempo no clube nessa era de pontos corridos de maneira sequencial. É um treinador que, querendo ou não, nos últimos 15 anos, ele tem, olhando para o Campeonato Brasileiro principalmente,
Ele só tem uma temporada onde ele perdeu mais do que ganhou, foi aquela pelo Grêmio em 2024, que tiveram as enchentes no Sul, tudo isso. O Vasco hoje não tá buscando, não é que não tá buscando um treinador para ser campeão brasileiro, mas a realidade do Vasco hoje não é competir por um título nacional. A realidade do Vasco hoje é se estabilizar numa Série A. Porque ainda que o Vasco esteja nos últimos anos na Série A, o Vasco luta todo ano contra o rebaixamento, como já está lutando, inclusive, nesse exato momento, sendo lanterna do campeonato. Então, o Vasco precisa que o Renato entregue o quê? O Vasco num G6? Num G8? Não. O Vasco precisa que o Renato entregue o Vasco num G12. E isso, nos últimos 15 anos, o Renato entregou em todos os clubes que ele passou. Então, eu acho que, dentro do que sobrou para o Vasco, eu acho que é um bom treinador. E aí tem uma questão, a gente fala muito da questão tática aqui. Para mim, o melhor momento do Fluminense no ano passado foi quando o Fluminense, enfrentando europeus, entendeu a própria limitação e jogou de maneira mais reativa. E eu repito aqui, já falei, devo ter falado essa frase aqui umas 7 vezes. Enquanto o Vasco não compreender a sua limitação técnica e tentar ser um time que vai ser mais de transição, um time que vai buscar mais ataques verticais, que não vai jogar com a linha alta, porque tem problemas defensivos, tem problema na pressão pós-perda e na recomposição, aí sim o Vasco vai conseguir desempenhar de maneira mais consistente, ainda que não seja um futebol vistoso. Eu acho que o Renato já teve time de posse de bola, aquele Grêmio foi campeão da Libertadores, era um time que trabalhava muito bem as triangulações, trabalhava muito bem o jogo por dentro ali com o Maicon ali à frente. O Luan, jogadores ali jogando ali por dentro. No Flamengo chegou em alguns momentos a apresentar um futebol assim, mas era um time frágil defensivamente por tentar propor o jogo. Quando ele foi fazer o oposto, Copa do Mundo de Clubes, até na própria Copa do Mundo, quando pega o Sam, Mamelodi, aí tenta se impor, aí você se complica. Então, se o Vasco tiver uma ideia de que o Renato pode ser o cara para montar um time mais sólido, pode ser que dê certo. Agora, se quiser que o Renato tente propor o jogo, como o Diniz tentava, como o Carille tentou, como o Barbieri tentou, vai sofrer igual sofreu todos os anos. A questão não é muito caro contratar um treinador que vai custar mais de 1 milhão por mês. Tenho certeza que o salário dele tá nessa faixa, né? Caro porque ele deve ter pedido 1,5 milhão, né? Tirou um pouquinho, como a Raíza já trouxe informação, deve ter fechado por 1,200, alguma coisa assim. Se bobear, o pacote está uns 2 milhões ali, se bobear. Sim, mas não é muito caro trazer um treinador desse, com esse valor, para buscar G12, porque é o que você falou, né? Como sendo algo como um resultado satisfatório para o Vasco na temporada. Então, mas no momento do Vasco, onde o Vasco hoje é a lanterna, não sei se um treinador mais barato daria... Não vou dizer confiança, porque confiança no futebol é complicado demais. Ninguém tem bola de cristal aqui para saber se o Renato daqui a 3 meses vai estar no Vasco. Mas... Eu tenho, tá? Quer que eu fale a minha previsão? Não, tudo bem. Você quer saber mesmo a minha previsão? A questão é, se não for o Renato, é quem? Foi até o que eu falei, elogiei o Flamengo ainda há pouco. Falei, o Flamengo a gente pode contestar aqui a forma como o Felipe Luiz saiu, se deveria ou se não deveria ter mandado embora, mas o Flamengo tirou o Vojvoda fez isso no Santos? Ele quase caiu com o Santos. Vojvoda, você preferia ter o Renato do que o Vojvoda, por exemplo? Cara, eu não sei. Eu não, tá? Já vou avisando aqui. Eu prefiro o Vojvoda também. Sim. O Vojvoda é um treinador mais reativo, né? Que sabe montar um time. Ele fez isso bem no Fortaleza no início, mas ele foi rebaixado com o Fortaleza também. Tem esses porém. A gente pode olhar o lado bom, ou o que deu certo em alguns trabalhos, e o que deu o próprio Vojvoda. Mas se você pegar, o recorte do Renato é muito maior fazendo isso do que o do Vojvoda. O Vojvoda teve 2, 3 anos bons com Fortaleza, muito bons, e depois também foi rebaixado com Fortaleza e quase caiu com o Santos ano passado. Né? Assim, então, assim, eu gosto do Vojvoda, tá? Não me desagradaria, não. Mas o Vojvoda também não é barato, tá? O Vojvoda também não é um treinador de 500 mil reais, não. O Vojvoda é caro. Ele ganha bem no Santos também. Então, eu acho que o Renato, você tem a questão da proximidade, de já ter trabalhado dentro do clube. O Vasco já tentou o Renato Gaúcho no início da temporada passada. O Renato já foi treinador do Pedrinho no Vasco. Então, tem algumas conexões ali. Acho que com o Felipe também, ele já deve ter trabalhado com o Felipe, talvez até no Fluminense, na época de jogador, não me recordo. Mas tem algumas coisas. Do próprio Renato querer estar no Rio de Janeiro, ele ama o Rio de Janeiro. Então, acho que tem algumas coisas que favorecem o Renato. Não acho que seja uma decisão, o Renato é o melhor e não tem ninguém igual a ele. Não é isso. O Vasco tentou outras opções, não conseguiu. E aí, nesse balaio de talvez Vojvoda, Renato Gaúcho, Roger Machado, que era o nome especulado, o Vasco, na minha visão, o Renato é o melhor, e eu não discordo não, tá? Assim, a gente pode até debater, mas eu acho que o Renato, se tiver afim, esse que é o ponto. Como diria Nelson Rodrigues, se você não tiver com vontade, você não atravessa a rua sem ser atropelado por um carrinho de chicabom. Tem que estar afim, amigo, senão você não sai da rua. Esse que é o problema. Então, mas tem que estar afim, tem que estar afim. Se você se compromete, o compromisso é do clube com ele de pagar e o dele de estar afim de ir lá trabalhar, então tem que ser. Mas aí vai muito da conversa que a gente não está presente, do dirigente com o treinador.
Eu tendo a acreditar que se o Pedrinho, o Admar Lopes, quem sentou com o Renato para negociar, olhou no olho, e você vai ter um feedback ali muito além de negociar e acertar se vai ser 1.700.000, 1.500.000, 1.200.000 de salário. Você olhou no olho e falou: você tá afim? O projeto é esse. Vamos lá? Vamos. Então, acho que é algo que o Renato tem que estar afim. Eu não posso pensar com a cabeça do Renato. Eu tento supor que esteja. E é uma sequência duríssima do Vasco agora, né? É Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, não é isso? Nem sei qual é a isso aí, tá? Pode olhar, não sei se a ordem é essa, mas tem Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. Dá uma olhadinha pra mim aí, sequência do Vasco. Você tem muito pra onde correr, não. Sabe qual vai ser uma das primeiras frases que a gente vai ouvir na coletiva do Renato? Numa dessas primeiras coletivas pós-jogo? Cheguei agora. Eu não sou mágico. ele vai meter essa frase assim, num desses jogos. Mas eu não vou discordar dele, talvez. Eu cheguei outro dia e tal. Gente, eu sou técnico, não sou mágico, tá? Ele vai falar essa frase aí, né? Tem tudo pra... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!